Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante que é a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar coronavírus e o lembrete da nossa fragilidade. Coronavírus é o lembrete da nossa fragilidade. Porque muitas vezes nós pensamos somente nas coisas piores. Nós não pensamos naquilo que fazem bem para a nossa vida aqui e também para o nosso destino lá no futuro. Nós não pensamos, porque o coronavírus é um lembrete da nossa fragilidade. Porque quantas coisas acontecem, quantos vírus já apareceram, mas ao invés de nós estarmos sempre ao lado de Deus, ao lado do poderoso Criador que nos livra de todo pecado, nós não fazemos tal coisas. Vamos ler alguns versículos aqui que está escrito ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 até o 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas, destinadas ao matadouro. No versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, na altura, nem na profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja quantas coisas, quanta solução para os nossos problemas nós temos. Às vezes nós ficamos atribulados, igual mesmo este vírus que apareceu ultimamente agora por nome coronavírus, está causando uma tribulação na humanidade de tal forma que não se fala em outra coisa,
nem em Deus, nem no Senhor Jesus, nem no poder de Deus, ninguém está pensando mais, ninguém está falando, ninguém está buscando, porque somente o amor de Deus é a solução para os nossos problemas. Igual diz aqui no versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar. De nos separar. Não é só eu, não. Não é só eu que estou aqui falando, não. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem quaisquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque grandes coisas o Senhor Jesus já fez por nós, Ele pagou o preço de todas as tribulações que havemos de encontrar em nossa vida aqui. Ele já pagou esse preço. E ainda mais, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço da nossa redenção para que nós poderíamos viver eternamente na presença de Deus, num paraíso, na qual Ele foi preparar. E muito em breve, Ele virá buscar a sua igreja aqui na face da terra. E eu espero que você seja um desses que está aguardando a vinda do Senhor. Não, porque não convém que nós ficamos atribulados, nem angustiados, porque aqui está dizendo assim, coronavírus é o lembrete da nossa fragilidade. A nossa fragilidade é quando nós não temos capacidade para nada. Nós não temos capacidade nem para vencer esse tal coronavírus, igual foi decretado na maioria dos países no planeta Terra, que o cidadão, a cidadã, não pode nem sair de casa. Tem que ficar preso dentro de casa para poder não se contaminar com este vírus. Eles esquecem, eles estão esquecendo que existe um Deus que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra, que criou os mares, que criou a noite, que criou o dia, que criou as estrelas, que criou o sol, a lua, e que nos criou também, nos deu um fôlego de vida, nos colocou o raciocínio em nossa mente. Será que não valeu nada? Isso que o Senhor fez por você, está fazendo por você, está fazendo por nós todos. Isso não vale nada. Será que isso tudo é algo que vem por acaso? Será que isso tudo é algo que aconteceu do nada? Meu amigo e minha amiga, talvez você pensa, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu vou fazer? Meu amigo, minha amiga, é muito fácil. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa.
Vejam bem aqui no versículo 36, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma maravilha, é uma coisa que devemos pensar e repensar a cada segundo e entrar dentro de nossos quartos e sentar em volta de nossas mesas com a palavra de Deus na mão e procurar o que devemos de fazer nestas horas difíceis. E ali vai ter a solução para cada problema. Vai ter a solução para cada problema, seja ele o mais difícil que seja. Ali na palavra de Deus tem a solução para todas as coisas. Tem até a solução para a morte. Tem até a solução para a morte. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Porque o seu amigo Lázaro, ele pegou uma enfermidade, e as suas irmãs, e ele era um grande amigo do Senhor Jesus. E aquela enfermidade lhe tirou a vida. E as irmãs dele mandou chamar o Senhor Jesus para ele vir fazer algo para que o seu irmão não morresse. Mas o Senhor Jesus disse que aquilo era para a grandeza do poder de Deus. Que quando ele chegou lá na casa das irmãs de Lázaro, já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. E o Senhor Jesus foi lá e mandou abrir o túmulo e ordenou que Lázaro saísse de lá. E ele saiu, dando glória a Deus pela vida que lhe era retornada novamente. Meu amigo e minha amiga, talvez nós pensamos que nós estamos num perigo danado. Nós pensamos que não vai ter mais solução para os nossos problemas. Vejam bem o que está escrito aqui nesse lembrete nessa mensagem sobre o coronavírus. Aqui está escrito dessa maneira: o coronavírus parece ser mais um daqueles lembretes da nossa fragilidade. Nós não nos bastamos, mais uma vez, precisamos de Deus. Nós precisamos que Deus intervenha na história, ou simplesmente precisamos, seja pela doença em si, ou pelo caos na economia, que a mesma poderá gerar. Veja, se nós deixarmos de buscar a Deus, se nós deixarmos de entregar a Deus, se nós deixarmos, pode virar um caos na doença em si, pode se tornar um caos na economia, pode acontecer coisas horríveis
Tudo isso porque nós não confiamos naquele Deus que criou os céus e a terra. Não é à toa que a Escritura Sagrada nos diz que são as misericórdias do Senhor que nos impede que sejamos confundidos. Não é à toa que as Escrituras Sagradas nos dizem que são as misericórdias do Senhor que nos impedem de sermos consumidos. Esta palavra está escrito ali em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22. Somos todos envoltos por uma graça que nos sustenta e que não podemos nos assegurar nem de nosso próprio corpo. Carregamos em nós a possibilidade da enfermidade em todo o nosso organismo. Como fora dele, se estamos vivos, é porque um Deus amoroso rege esse universo que vai desde o macro ao micro, que é infinito e que homem nenhum pode chegar a esse lugar pelo seu próprio esforço, com o seu corpo carnal. Assim sendo, além dos cuidados com higiene que nos cabem e que significam a prudência e o cuidado que devemos de ter para com a nossa vida que nos foi dada. Dependemos também de Deus, para que por meio da sua intervenção gloriosa cesse aquilo que nada podemos fazer por nosso próprio esforço. Aleluia! E não podemos mesmo, nós não temos esta capacidade de ficar livre de tal coisas por nossa capacidade, por nosso meio de esforço, não existe. Deus está te convidando o mundo para se prostrar em oração, mas infelizmente a única linguagem que parece se compreender é o do medo. Bem que o nosso Senhor deseja nos livrar do medo. Mas quão poucos creem em sua palavra. Porque aqui está escrito na primeira carta de Paulo a João, está escrito desta maneira: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Logo, aquele que temem não é aperfeiçoado no amor. Isso está escrito ali no livro de João. Ali no livro de João, no capítulo 4, no versículo 18. Deus está convidando o mundo para se prostrar em oração, mas ninguém está fazendo isso. O que nós ouvimos no noticiário que morreu tantas pessoas ali, morreu tantas pessoas aqui, morreu mais tantas pessoas lá, mas eles não falam em Deus nem um momento. Você não vê, não ouve eles falar em Deus, para que Deus possa nos livrar, livrá-los, porque eles também estão sujeitos
a esta mesma tribulação. Eles não falam, eles não orientam a população para vigiar diante de Deus, para que possa terminar toda essa praga que foi posta sobre o homem. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia no caso do coronavírus. Isto me fez lembrar de uma frase do pastor Mark Oden, que está servindo a Deus na Itália, um dos lugares mais afetados pelo vírus. Nossa espécie, de acordo com Jesus, vive nas guerras de um surto de pandemia chamado pecado. Qual é a sua esperança diante desse vírus? Aí está o problema. Qual é a sua esperança diante desse vírus? Será que você, por si próprio, tem alguma esperança de alguma coisa? Igual mesmo, eu nessa idade, quando eu saio para algum lugar, eles ficam falando, fica andando, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Mas eu creio no Deus maravilhoso. E outra coisa, se eu deixar este mundo aqui, o meu corpo vai lá para a sepultura. Mas eu tenho certeza que eu vou ficar junto do meu Criador eternamente, porque ali, na sepultura, não é o meu fim. Porque se você crê no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Ele prometeu que nos daria uma terra que mana leite e mel. E Deus é fiel e perfeito para cumprir todas as suas promessas. Ele não deixa de cumprir nenhuma. Pode ser amanhã, depois, mas nunca fica para ontem. Nunca fica. Ele nunca esquece do que ele pode fazer por você. Nós, como os cristãos, sempre declaramos pela fé que Deus tem cuidado de nós. E entendemos que o cuidado de Deus por nós não tem a ver com o que somos, com o que temos resguardados das tragédias ou da pandemia. O cuidado de Deus por nós está relacionado no nosso destino. Ele já nos garantiu. Porque Jesus disse ali no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus disse dessa maneira: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vejam bem o que Deus está oferecendo. Essa pandemia planetária deviam de todos os seres humanos, se dobrar diante de Deus e expulsar em nome de Jesus, porque se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós ordenamos que o monte passa daqui para lá e ele é transportado. Pensa bem,
como é o poder de Deus através da sua fé e que Deus pode fazer. Deus pode fazer muitas coisas. Deus pode nos dar vida e vida com abundância. Ao invés de ficarmos falando desse coronavírus a todos os instantes, pensando nisso, vamos pensar em Deus. Vamos falar em Deus, vamos buscar a Deus, para que Ele possa nos resgatar desse abismo que está nos aprofundando e que não temos capacidade de sair sozinho. Somente com a graça e o poder de Deus que poderá nos livrar. E aqui no capítulo 11 do Evangelho de São João, no versículo 25, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E que Deus abençoe grandemente a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe todos que estão ao seu redor. E busque a Deus enquanto se pode achar. Invoca hoje, busque a Deus enquanto se pode achar. Busca hoje, enquanto está perto. Em nome de Jesus. E eu fico por aqui. E ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.